Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Suki desu. Você que já está estudando japonês ou pensando em aprender japonês, já ouviu falar das partículas japonesas? Não tem muito a ver com física. As partículas são pequenos caracteres que aparecem em hiragana, que é um dos sistemas de escrita japoneses. As partículas se anexam ao final de palavras para indicar sua função gramatical na sentença. Por exemplo, temos a partícula wa, que é uma partícula que indica o tópico da frase e por vezes o sujeito. No português, nós identificamos o sujeito da frase pelo contexto. Já os japoneses, eles utilizam as partículas. Nesse caso, eles utilizam a partícula wa ou ga para indicar o sujeito. Assim como há partículas que indicam o sujeito da frase, também tem partículas que falam onde a ação aconteceu, localização e também direções, que pode ser tanto o ni ou quanto o de. O que pode confundir muitos estudantes japoneses inicialmente é o uso. Porém, mesmo passando por esse desafio, ficando claro para você que de é mais para meio que levou à ação e o ni somente o ponto da ocorrência da ação, muitos estudantes ainda ficam confusos sobre qual partícula usar durante uma conversa. Qual partícula eu devo usar aqui ou por que esse verbo usa essa determinada partícula? Só um adendo que nesse vídeo nós não vamos nos prender ao tecnês, ou seja, termos técnicos demais. Vamos dar apenas uma pincelada nisso com um exemplo rápido. Se você quiser verdadeiramente saber usar na hora certa, busque lembrar do padrão partícula mais palavra. Como assim? Quando você memoriza a partícula que uma determinada palavra costuma usar, você habitualmente vai lembrar quando você for falar. Então existe um padrão? Exatamente. Muitos verbos e palavras usam partículas habituais, ou seja, elas costumam usar a mesma partícula para expressar aquela mesma ideia. Então temos, por exemplo, ni aru. Ni é a partícula que a gente sabe que quer dizer onde, ponto. Aru significa existência, literalmente onde há alguma coisa. Então se você encara ni aru como um todo, no sentido de há ou existe em, pronto. Em boa parte das frases você vai saber usar ela corretamente nesse sentido. Por exemplo, koko ni aru. Ni aru a. Koko significa aqui. Então, a aqui. Soko ni aru. Tem lá. A por lá. Soko lá. Ni aru. A ou tem. Então, só aqui já vemos dois exemplos. Existem mais. Que, por saber o padrão, você acertaria a frase. Em outros termos, se você sabe qual partícula de determinado verbo usa, muito provável você acertar o seu uso. Claro que é essencial você saber o sentido da partícula, isso vai fazer ter o dobro de chance de acertar a partícula também. E uma outra coisa muito importante é ver as partículas em contextos de frases. Não adianta tentar aprendê-las só de forma isolada, você precisa vê-las em contexto. Então, além de entender o funcionamento, tem muito sentido você ver esse funcionamento sendo usado em frases. E quanto à prática, como é que eu pratico isso? Como é que eu coloco isso em prática? A prática é uma das formas de torná-las intuitivas também. Mas muito cuidado para não praticar cedo demais. Como assim? Se você começar a praticar muito cedo frases com partículas, pode acontecer de você internalizar erros difíceis de tirar depois. Não que seja errado você errar quando você está praticando. Só toma cuidado para errar no momento certo. Ou seja, até para errar existe um momento certo. Você precisa focar em treinar isso depois que você dominar boa parte do uso e do sentido da partícula. E aí o que você pode fazer é o seguinte. Primeiro, entenda o funcionamento da partícula de forma profunda. Segundo, veja ela sendo usada em frases do seu livro, curso e conteúdo japonês que você vê ou assiste. Crie essa base, porque assim, primeiro você planta, depois você colhe. É igual um carro, tipo, ele não vai andar se você não colocar combustível nele. Você pode ter técnica que for, você pode tentar o que for, ele não vai andar. Ele precisa primeiro ter esse input, que é essa entrada. Então primeiro você coloca conteúdo para dentro, para depois você soltar esse conteúdo. Por isso, não adianta tentar criar suas frases antes de ter uma base, porque é da onde você vai tirar para falar. Então, levando em consideração que você hipoteticamente, 1. Já sabe o uso das partículas e 2. Já vê ela sendo usada em algum verbo, palavra ou contexto, você pode praticar. E aí, vamos como? Como? Vamos direto no como.
Primeiro você precisa ter em mente que precisa algo ou alguém para corrigir o que você está falando ou escrevendo. Inicialmente eu recomendo que você comece escrevendo. Isso porque você terá tempo para pensar e criar o hábito de pensar em japonês. Quando você escreve, você consegue analisar onde você está errando. Você tem tempo para parar, para observar o que você está falando sobre. E conforme você vai escrevendo, você cria o hábito de colocar os seus pensamentos no papel, em prática. E aí quando você for falar, você já vai ter uma pequena base para poder conseguir se expressar. E aí o jeito, né, que você pode fazer isso, né, é que hoje em dia ferramentas, inteligências artificiais, tutores e cursos para te ajudar nisso. E aí você pode estar se perguntando, qual você recomenda? Claro que recomendo você experimentar nosso curso. Não é nem mexer, mas é onde tenho realmente controle para saber que é bom. Do outro eu não tenho esse controle para saber se serão respostas otimizadas sobre suas dúvidas. Isso porque vai depender muito da fonte que você está buscando também. Mas voltando ao tópico principal. Outra coisa, você não precisa ficar ansioso para já ir falando as partículas corretamente. Já de cara ou muito menos dominar no dia para noite. Faz as coisas com calma, estudando hoje uma partícula, vê ela em frase e pronto. Depois vai lá e assiste seu anime, seu jornal japonês e tenta pescar se ela está aparecendo do jeito que você aprendeu. Quando você vê, você dominou. Você sabia que o nosso cérebro aprende o idioma mais intuitivamente que conscientemente? Ou seja, é mais provável você dominar essa partícula enquanto você está assistindo o seu anime ou enquanto você está lendo um livro japonês, do que necessariamente você dominar ela para falar quando você está estudando. Porque quando você produz o idioma e ele sai de forma inconsciente, sai de forma natural. Ou seja, sem que você precise ficar fritando a cabeça para falar algo perfeito, para usar as partículas perfeitamente. Em resumo, é isso. Curta e se inscreva no canal, deixe um comentário contando-nos o que achou. Seu feedback é muito importante para nós. E, se você estiver interessado em saber da língua japonesa de forma mais aprofundada, no primeiro link da bio deixamos um link de acesso ao nosso treinamento fechado de japonês. Até a próxima, yoroshiku onegai shimasu!